Senhor, eis-me aqui buscando trilhar os caminhos de vosso Filho Jesus. Quero conhecer melhor a vossa palavra para poder vivê-la com autenticidade. Sanai minhas dúvidas, Senhor, e me fazei anunciador de vossa palavra, principalmente pelo testemunho da partilha e da vida em comunidade. Tornai nossa igreja cada vez mais discípula e missionária, vivendo o amor em verdadeira caminhada sinodal. Dai-me a vossa bênção, Senhor. Amém. Consagrados em teu nome, dedicados ao teu reino, eis-nos aqui, Senhor, a jurar fidelidade. Consagrados em teu nome, dedicados ao teu reino, eis-nos aqui, Senhor, a jurar fidelidade. Foi teu amor, foi teu querer, foi tua graça, Senhor, a nos chamar, a nos convidar e a nos desinstalar. E a resposta, Senhor, é sim. Eis-nos aqui a nos consagrar. Nosso verbo é servir, nosso verbo é amar. Nosso verbo é servir, nosso verbo é amar. Irmãos e irmãs, paz e bem. Hoje, dia 9 de fevereiro, nós continuamos então nos caminhos da Bíblia, percorrendo então o caminho indicado por São Paulo na sua primeira carta aos Coríntios. Hoje nós iniciamos então o capítulo 12. Com ele, Paulo vai tocar em mais alguns problemas que a comunidade de Corinto vivia. E ele nos convida então a fazermos um caminho de fato de conversão, de cada vez mais valorizarmos a presença de Deus entre nós. O texto bíblico de hoje é o capítulo 12, versículos de 1 a 3. Quem vai ler para nós o texto bíblico será a Luciene Laranjeira, de Betim, Minas Gerais. Ouçamos então com bastante atenção. Não quero, irmãos, que no tocante aos dons espirituais fiqueis na ignorância. Sabeis que antes, como pagãos, íeis cegamente, como que arrastados atrás dos ídolos mudos. Por isso, faço-vos saber que ninguém, falando no Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão no Espírito Santo. Com esses 3 versículos que acabamos de ouvir, nós damos início a uma etapa importante da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Ele retoma a agenda dos assuntos consultados, agora a respeito dos dons espirituais, aqui compreendidos como carismas em si, ou como pessoas com carismas. O assunto é o mais desenvolvido na carta, ocupando 3 capítulos, capítulo 12, 13 e 14. Neste começo do capítulo 12, nós vemos que nessa comunidade a efervescência do carisma era muito forte. Como o fenômeno era comum nos cultos pagãos, adverte-se contra a ilusão dos ídolos mudos. Um primeiro critério para discernir os dons do Espírito é a proclamação
do senhorio do Senhor. Do Senhor Jesus é o Senhor, e não Jesus é maldito, como estava acontecendo naquela comunidade. Já no início da carta aos Coríntios, Paulo agradecia a Deus porque esta comunidade era cheia de dons. Nós podemos conferir lá no capítulo 1, nos versículos 5 a 7. Agora ele irá tratar desse assunto, dedicando-lhe 3 capítulos, sinal de que é tema de grande importância. Mais uma vez, ele quer que a comunidade se distinga da sociedade arrastada para os ídolos mudos. Os coríntios valorizavam os dons espetaculares, sobretudo falar em línguas e o profetizar. Os que possuíam esses dons consideravam-se donos da comunidade. Portanto, temos mais uma vez o conflito entre fortes e fracos. Os fortes pretendiam manter seus privilégios e posição social. A dominação deles pervertia o sentido das celebrações e a vida da comunidade. Era uma volta aos ídolos mudos. Eles se comparavam ao olho, à mão, à cabeça. Exerciam funções nobres na comunidade. E os fracos? Eram comparados aos pés e aos ouvidos, não tinham vez, deviam escutar e obedecer, fazendo as tarefas humildes e escondidas. A ousadia dos fortes chegou a tal ponto que um deles, achando-se movido pelo Espírito, teria dito à comunidade que Jesus é maldito. E ninguém tomou providências. Paulo então chama a atenção para isso, como que muitas vezes as pessoas, para manter-se no poder, exercem exageros na sua forma de pregar e falar, causando escândalos e falando aquilo que não é a verdade. Então, que nós estejamos atentos a isso, né? Que nós possamos proclamar que Jesus é o Senhor com nossa vida, acima de palavras, mas com o testemunho. E que jamais nós digamos que Jesus é maldito. Quando nós não praticamos o amor e a justiça, nós falamos dessa maldição. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor Jesus, este que Paulo proclama com tanto ardor, ele nos abençoe para que nós possamos viver plenamente os carismas que o Senhor nos confiou. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vem Espírito Santo, vem iluminar. Vimos hoje que o desejo de grandeza tem efeito diabólico, porque divide a comunidade e quebra a unidade em Cristo. Na igreja de Corinto, algumas lideranças se servem da tentativa de manipular o espírito para impor as próprias ideias, os próprios interesses e defender status. Mas o Espírito de Deus não é propriedade de ninguém e nem se deixa manipular. Aliás, num coração petrificado e dividido, o Espírito não tem a liberdade de atuar. Na oração de hoje, peçamos a Deus que sopre em nós o seu espírito de vida e unidade, que Ele atue em nós, quebrando as durezas do nosso coração e nos ajude a nos recriar, nos reinventar como protagonistas do reino, testemunhadores do Cristo crucificado, ressuscitado. Quando o Espírito de Deus soprou, o mundo inteiro se iluminou. A esperança na terra brotou, e o povo novo deu-se as mãos e caminhou. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva
Chegamos então, irmãos e irmãs, ao final de mais uma reflexão. Que nós possamos cada vez mais proclamar que Jesus é o Senhor e assim vivermos os dons, os carismas que Deus nos concede para estarmos sempre a serviço do seu reino. Que Ele nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.